Val, e essa história de que é diferente atender cão e gato? Por que tem tanta diferença assim? Atla, hop, aferin. Bekle, aferin, bekle kızım. Bu kadar. Değil mi? Korkacak. Pounds. Okay. Again. Não são animais domésticos? Por que precisa existir uma clínica aqui exclusiva para gato? Ou um veterinário que vos fala? Aliás, se vocês não me conhecem, meu nome é Valdemar Tavares, Val Felinos nas redes sociais. Desde que me formei como médico veterinário, faço atendimento exclusivo a gatos. Na verdade, um pouco antes, na faculdade, no meio da faculdade, eu já voltei meus olhos e meus estágios para clínicas que tinham essa tendência ao atendimento de felinos. São espécies completamente diferentes. A gente teria que voltar até lá na história para a gente entender um pouco esse período de domesticação entre cães e gatos. Cães já têm uma interferência humana na parte comportamental muitos anos, muito acima dos gatos, mais de 50 mil anos. Gatos já não. Gatos já têm uma proximidade com o homem pouco mais de 10 mil anos. Então, o impacto que os humanos exercem sobre a parte comportamental, as emoções daqueles felinos, é muito baixa. Os gatos ainda têm herdado ali dos seus ancestrais selvagens uma proximidade muito grande. E se a gente começa a entender isso, em voltar lá na história dos gatos, a gente vai entender que os gatos sofrem esse preconceito até hoje por ignorância. Lá na Idade Média, os gatos eram associados a coisas ruins, a energias ruins, por conta do hábito noturno, por conta dos olhos brilhosos, era associado a uma encarnação ali de uma energia ruim. Os gatos, eles foram queimados nas fogueiras juntos com as mulheres que eram relacionadas à bruxaria, e tudo por questões religiosas. E isso vem até hoje. Gato sexta-feira 13, gato preto dá azar. Então, até hoje o gato sofre um preconceito por conta simplesmente de coisas dos antepassados, mas que isso reflete também em como as pessoas avaliam essa espécie. E uma coisa bem importante é a gente entender que o número de gatos aqui no Brasil, no mundo já está acontecendo, e no Brasil está crescendo muito. É uma espécie que está diretamente ligada à casa de famílias que trabalham muito. O crescimento de gatos dentro das casas, isso já é datado pela Associação Brasileira de Indústrias e Pets, que provavelmente nos próximos anos aqui no Brasil a gente vai ter mais gatos do que cães. E normalmente isso me gera um pensamento de: será que os gatos fisiologicamente, comportamentalmente estão preparados para estar dentro das nossas casas? Será que as nossas casas estão preparadas para receber esses animais? E principalmente você, será que você, como médico veterinário, que já concluiu ou está concluindo o curso de medicina veterinária, tem embasamento sobre a parte comportamental, fisiológica, as particularidades da espécie felina, que é completamente diferente da espécie canina? Então, existem situações hepáticas no gato que faz a gente não poder prescrever algumas medicações. Mas falando aqui principalmente da parte comportamental, um gato, para ir até a clínica, ele precisa de toda uma mobilização para diminuir aquele estresse. O gato, ele foi pouco modificado pelos humanos para estar entre a gente. O gato, ele vive num mundo olfatório, ele impregna ali dentro daquele território através de fezes, urina, marcação territorial, feromônios faciais, interdigitais. Ele deixa aquele cheiro naquele território e é ali que ele entende como a casa dele, como a residência. E quando eu falo da diferença entre cão e gato, o cão, ele já tem uma intervenção humana maior, ele não é atávico. Para quem não sabe, ser atávico como um gato é não demonstrar sinais de dor ou fraqueza. O gato tem a mesma cara. Tô com pancreatite, tô com uma rinotraqueite, tenho felve, estou com linfoma. O gato faz a mesma cara. Estou feliz com fome, é a mesma cara. O gato não exibe sinais de dor, fraqueza, assim como o cão, tá? E isso tem a ver com questão evolutiva, de pouca domesticação e pouca modificação dos humanos com a espécie felina. Então é muito importante a gente entender essa diferença, primeiro para a gente também entender o quanto isso vai interferir
no nosso atendimento. Normalmente, e o que eu estou querendo explicar? Um gato, quando vem para a clínica, ele faz uma modificação adrenérgica dentro de si, que normalmente é movido pelo aquele sistema que a gente conhece de luta ou fuga. Então aquele gato vai sair de casa para vir aqui para a clínica, ele vai estar numa zona de desconforto, ele sai da zona dele de conforto naturalmente. Só de você pegar a caixa e colocar aquele gato dentro da casa, já é um esforço enorme. Um gato, quando você ameaça tirar ele da caixa de transporte, ele já faz uma liberação adrenérgica com liberação de catecolaminas, substâncias que dão poder para aquele gato lutar ou correr de um predador. Claro que isso são individualidades. Essa é a palavra até dos gatos. Individualidade. Cada gato tem uma emoção e cada gato pode ter aquela modificação da emoção diante de alguma situação, tá? Eu vou até contar o caso hoje que aconteceu mais cedo. Vieram 2 gatinhos aqui, Juju e João. São 2 irmãos que vieram para fazer uma coleta de rotina de sangue. Só que eles são animais que não se dão muito bem em casa. Eles ficam juntos, dormem no mesmo ambiente, mas são aqueles gatos que não se bicam. E hoje a tutora veio aqui para a clínica. Antes de eu entrar no consultório, eu falei para ela, entra com os gatinhos, se quiser soltar eles. Na verdade, eu tive essa informação que eles não se davam tão bem já dentro do consultório. Quando eu entrei dentro do consultório, eu já vi a gatinha sibilando. Quando eu passava, ela estava solta andando para lá e ela vocalizando, né? E sibilando e rosnando, que é aquele fuz que o gato faz. E já questionei a tutora. Juju tá mais estressada. É assim mesmo. Ela não encontrou o João, que é o irmão, né? Encontrou com ele aqui no consultório e não gostou muito, já ficou um pouco estressado. Então, assim, a gente já começa a entender, talvez, a vinda desses 2 pacientes juntos e que não se bicam, que não se dão dentro de casa, já é algo que pode não ser vantajoso para um atendimento dos 2 irmãos felinos juntos. E por que eu falo isso? A gente conseguiu naturalmente fazer a coleta do João, que era um paciente que, apesar da irmã estar vocalizando e reclamando, ele foi muito permissivo. Agora a gente não conseguiu conter, a gente não conseguia segurar. Ela se estressou de uma tal forma que é o que o gato faz. Normalmente aquele sistema adrenérgico ativado é luta ou fuga. O animal começa a fazer ataque redirecionado. Então qualquer aproximação, qualquer tentativa de contenção, ela se estressava, gritava ao extremo e não deixou a gente fazer a manipulação, não deixou a gente fazer o exame. Talvez ela até deixaria se a gente forçasse ao extremo, mas ela ficou extremamente estressada. Gatos podem vir a óbito quando mal manejado, quando mal contido, tá? Não forcem muito, não adianta vocês... Vem mais um... Não está conseguindo conter aquele gato para fazer o exame, vai chamando mais pessoas para segurar, o pessoal não vai conseguir. Existem estratégias de manejo, de orientação que a gente faz para esse gato em casa, que foi o que eu fiz. Você vai levar Juju para casa, vai dar pelo menos uma semana, não é algo urgente. Se fosse algo urgente, provavelmente a gente precisaria passar por uma sedação química para essa paciente, que pode acontecer, em alguns casos são necessários, bem raros, mas como não era algo urgente, era algo de rotina, ela saiu daqui com uma orientação de retornar com medicação para ela ficar mais tranquila e ver se a gente consegue fazer, e lógico, sem o irmão, porque provavelmente essa configuração olfatória dentro de casa, de colocar os 2 dentro da caixa, eles já não se bicam, vieram dentro de um carro, provavelmente um Uber, que está andando com a janela aberta, barulho. O que eu estou querendo dizer? A gente já começou a não conseguir fazer essa coleta de sangue em casa, quando a tutora decidiu colocar aqueles 2 animais para vir junto. É culpa minha? É culpa da tutora? Entende? É culpa da gente entender a individualidade dos pacientes. Inclusive, Juju pode até retornar e não se mostrar nervosa, estressada em um segundo momento. Foi uma coisa pontual. Agora, se eu forço e gera um trauma, aqui existe uma constituição olfatória e o gato pode sair daqui com trauma, com uma situação relacionada a um evento anterior traumático. E isso acontece. Existem gatos que se transformam depois de uma castração, que normalmente é um tipo de procedimento que o gato precisa ir para a clínica, coletar sangue,
precisa ser anestesiado. Então a gente precisa sempre entender que as questões comportamentais para o gato podem influenciar diretamente em como ele vai ser nos próximos atendimentos. Por isso até que às vezes para o gato, diferente às vezes do cão, na primeira consulta de rotina é muita brincadeira dentro do consultório, muito petisco, ele tem que ter uma memória olfatória e de situações e procedimento tranquila e calma aqui da clínica. É claro, se precisar coletar sangue a gente vai fazer, que a gente entenda a individualidade e o momento daqueles pacientes. Então, para o atendimento de gato eu falo muito isso. É a individualidade daquele animal e aquele momento, como que ele veio até a clínica, quem foi o veterinário que o recebeu, se teve calma no atendimento, se respeitou ali as técnicas amistosas para o felino, se não ficou com nenhum cachorro fora do consultório. O cachorro ele já foi modificado pelo homem com um tempo maior de domesticação, né? Então assim, normalmente o que a gente vê na clínica de pequenos animais de dificuldade relacionadas aos cães tem muito a ver com um cão brabo, um cão que é mais agressivo, mas muitas das vezes o tutor consegue controlar aquele cão e se ele tiver com uma focinheira e bem seguro, a gente consegue às vezes fazer uma coleta. E normalmente esse estresse adrenérgico não é tão notado assim no cão como nos gatos. Outra coisa que eu anotei aqui até para vocês falarem, será que você veterinário está pronto primeiro para essas instruções de como a gente vai receber esse gato dentro da clínica, como que vai ser a passagem dele aqui pela clínica, como que vai ser o retorno para casa. Tudo isso precisa ser orientado passo a passo para esse paciente. E outra, o quanto o estresse e a liberação dessas questões adrenérgicas com leucograma de estresse, com aumento nos exames, o quanto isso vai impactar no teu diagnóstico. Além de a gente entender que são espécies diferentes, a gente precisa entender das particularidades. Então, assim, existem diversos exames para o paciente felino que eles são alterados mediante o estresse. O gato, às vezes, só de olhar aquela síndrome do jaleco branco, né? Por acaso eu tô com o meu preto, mas se a gente falar da síndrome do jaleco branco, o gato que entra dentro do consultório e já faz um estresse e já elabora ali um perfil estressor com liberação de catecolaminas, com aumento de glicemia, com baixa de plaquetas, com alteração dos leucócitos, aumento de pressão arterial. Então tudo isso precisa ser avaliado e precisa ser entendido em quem pratica medicina felina.